Bom dia, buscadores! Hoje, dia 6 de setembro de 2023, eu, Ana Paula Magalhães, estou psiquiatra nesta encarnação e vamos refletir a respeito da descriminalização das drogas. Ana, você é contra ou a favor da descriminalização das drogas? Vamos lá? Vamos. A sociedade, do jeito que está, com as drogas criminalizadas, está dando certo, gente? Vocês acham que um usuário, de múltiplas substâncias psicoativas, SPAs, minha formação é CETAD, tá? Eu fiz formação em álcool e drogas no CETAD com o Dr. Antônio Neri. Sou muito grata a isso. Mas, voltando aqui, vocês acham que o que mata um usuário, que tem a dependência de múltiplas substâncias é a droga ou é a violência que está em volta da aquisição dessa droga, dessa substância, Porque como eu fui CETAD, a nossa filosofia é redução de danos. A gente não fala em abstinência, tá? A gente fala em redução de danos. Então, foi fantástico quando eu vi um colega de turma, que era professor de artes, que trabalhava em comunidade, Marcos, e a orientação dele para um usuário de crack era: tente conseguir mais pedras em menor vezes subindo a boca. Porque ele ia na boca 10 vezes para conseguir 10 pedras. Cada vez que ele pegava R$5, ele ia lá e pegava uma pedra, E os tiros passando por ele. Isso é metafórico, tá? Isso não é literal. É uma figura de linguagem para vocês entenderem o que mata um usuário de droga, tá bom? Amanhã, outro dia, eu falo sobre a questão do fentanil nos Estados Unidos, que tá bem sério, principalmente Califórnia, Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é essa reflexão de que o que mata, o usuário e o dependente de múltiplas substâncias é a dívida com o tráfico, É a violência que está nesse entorno, O risco de uma pessoa dessa receber um tiro subindo a boca, A dívida que ele faz com os traficantes. Então, a descriminalização do uso de drogas é super importante no sentido de reduzir, essa mortandade, esse morticínio, essa devastação que é a violência que está em torno, do tráfico, da ilegalidade. Vamos lá. Descriminalizar é bom para quem? É bom para o usuário, gente. É ruim para o traficante. Então, a gente tem que ter na cabeça, sair do moralismo, sair do estigma, sair do medo e trabalhar com a relação do humano com o uso de substâncias como uma coisa que é própria do ser humano e que tem que ser trabalhada com conhecimento. Como é que a gente combate uma dependência de uma substância? É proibindo ela? Não. É trazendo elementos de conhecimento para esse usuário, para que ele entenda a relação dele com a substância, para que ele se torne funcional diante da substância, tá? Então, por exemplo, vou trazer aqui a mais falada, a mais corriqueira, a que a gente tem mais contato, a droga que a gente tem mais contato, que é a maconha, Semana passada eu atendi um jovem e ele estava tendo síndrome amotivacional com o uso de cannabis de longa data, E ele chega para mim e fala assim: por que você usa maconha? Por que você fuma maconha? E ele vira para mim e fala assim: porque a maconha me inspira. Antes de tomar banho eu fumo, antes de namorar com a minha esposa eu fumo, antes de estudar eu fumo, antes de trabalhar eu fumo. Vamos lá.
Quando eu falei para ele que ele estava vivendo uma síndrome amotivacional, que é justamente esse sintoma que a maconha traz no longo pesado e de longa data, né? Que é aquela coisa de condicionar o fazer qualquer coisa ao fumar a maconha. Quando eu falei, olha, você está vivendo uma síndrome amotivacional que se assemelha e que se perpetua nisso para uma depressão, que caminha para uma depressão, porque vai chegar um momento que você vai achar que para respirar você vai precisar da maconha. Essa é a questão. Lembrando que a cannabis sativa é uma planta que tem mais de 200, né? Olha que incrível isso. Substâncias psicoativas, né? E na planta a gente não sabe quanto tem de THC, quanto tem de CBG, quanto tem de CBN, né? Os múltiplos substratos e elementos que contém nessa planta farmácia maravilhosa. Mas a questão é que é uma planta tão especial que a depender do canto do passarinho, e aqui eu estou exagerando, mas a depender da umidade, da temperatura, do solo, né? Da luminosidade, de ferticidas, né? Fertilizantes, inseticidas, desculpa, perdão, né? Inseticidas, fertilizantes que estejam no entorno, essa planta capta. Então, propus para ele, vamos usar o óleo, a medicina canábica, que eu sei exatamente que tem 0,3% de THC, que eu sei exatamente que tem 2:1 de CBG, né, para CBD. Vamos lá. E ele topou. E o resultado foi incrível, porque esse paciente já não conseguia estudar, completamente sem foco, né? Condicionando, porque é isso que é a síndrome amotivacional da maconha, é você condicionar tudo na sua vida a fumar antes. Então ele estava sem motivação para nada e com óleo se tornou funcional, voltou a estudar, o casamento melhorou, as finanças melhoraram, o emocional, a família, o contato com os filhos. Então, buscadores, sim, eu sou a favor da descriminalização das drogas com muito conhecimento. E essa plataforma aqui é uma bela plataforma para isso, ok? Homens e mulheres de ouro, sejam. Eu sou. Até a próxima.